Uma boa noite a todos, que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja conosco na noite de hoje, que nós possamos ser envolvidos pela corrente espiritual dos nossos amigos espirituais do caminho da luz, esses benfeitores tão queridos e amados, que se fazem presentes em nossas casas com certeza nos momentos de necessidade, nos momentos em que consagramos a nossa casa ao Evangelho do Lar, as nossas preces noturnas, diurnas, a toda vez que necessitamos. Esses dignos obreiros do Senhor com certeza nos acompanham, ainda que não possamos estar fisicamente lá, com certeza eles se encontram fisicamente aqui, porque o Espírito também é físico, então ele encontra-se na nossa casa, eles se encontram, ainda que nós não possamos vê-los, eles se fazem presentes sempre, nos amparando e nos guiando. E na noite de hoje nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita, essa doutrina então tão amada por nós nessa encarnação, quem sabe na encarnação anterior, mas possivelmente nessa, porque é uma doutrina relativamente nova, mas que traz verdades eternas, organizadas pela mão, então, de nosso codificador, professor Hippolyte Léon Denis Arrivail, mais conhecido por nós como professor Allan Kardec, que no dia 18 de abril de 1857, um sábado parisiense, sábado agora caiu também no dia 18 também caiu no sábado, recordando então esses 163 anos, deu o lançamento do Livro dos Espíritos, consequentemente, então, a apresentação da doutrina espírita ao mundo. Mas o que é o Livro dos Espíritos e como ele surgiu é o que nós gostaríamos de conversar um pouquinho hoje, porque os fenômenos mediúnicos não se restringem à doutrina espírita, e não foi a doutrina espírita que criou os fenômenos mediúnicos. Como nós sabemos, eles se encontram na Bíblia, no Novo Testamento, ao longo de toda a humanidade, nós acompanhamos esses fenômenos. Porém, esses fenômenos se ampliam no final, nos meados do século XIX, a partir da segunda metade da década de 40, em Paris e na Europa, a ponto de que alguns anos depois, Sir Arthur Conan Doyle, que foi o escritor, criador de Sherlock Holmes, para quem conhece, quem gosta de literatura, ele então escreve a história do Espiritismo, ele era espírita. Em inglês, ele vai nos dizer que naquela década de 1850, 60, 70, ocorre uma invasão organizada dos espíritos. Tamanho era o número de fenômenos mediúnicos esses que procuram chamar a atenção de uma pessoa, de muitas pessoas na realidade, mas em especial de um. Esse professor Hippolyte Léon Denis Arrivail, Kardec, que vivia em Paris já mais ou menos desde os 20 e poucos anos de idade, era casado com Amélie Boudet, outra professora, ele professor, viviam na Rua dos Mártires, número 8, então em Paris, davam aulas, e ele já era bastante conhecido como um intelectual da época, como um professor consagrado, já havia escrito vários livros, publicado livros que eram utilizados em escolas e universidades. E esses fenômenos mediúnicos começam desde Hydesville, nos Estados Unidos, em 1948, com as irmãs Fox, que travam o contato com os espíritos através de batidas, em que então elas vão conversar com um caixeiro viajante que havia sido assassinado naquela casa. Travam contato, descobrem então que ele havia sido assassinado, fazem perguntas, respostas, as pessoas do vilarejo vão assistir a esses fenômenos que ocorrem, porém depois de muitos anos elas são inclusive tidas como falsárias, porque o corpo daquele homem que tinha dito que havia sido enterrado e morto naquela casa não foi encontrado. Muitas e muitas décadas depois, quando a casa foi vendida, eles foram fazer uma pequena reforma da casa e ao derrubar uma parede, eles encontraram um corpo então que havia sido emparedado, provando aqueles fenômenos. Esses fenômenos ocorrem nos Estados Unidos e começam a ocorrer em toda a França e toda a Europa. Eram os fenômenos mais conhecidos como das mesas girantes. As mesas girantes, então, ocorriam nos salões de Paris, ocorriam nas casas de família, ocorriam em festas, ocorriam em restaurantes, em toda parte.
Era muito comum. As pessoas sentavam-se ao redor da mesa, colocavam a mão sobre a mesa se movimentava e eles faziam perguntas e a mesa então se movia. Às vezes com uma pequena caneta amarrada sobre uma ardósia ou a cesta de bico, em que então letra por letra ia preenchendo então aquela resposta da pergunta feita. Porém, normalmente eram perguntas frívolas, simples. Será que eu vou casar? Será que eu vou ter um dinheiro? Algumas coisas assim. Era um divertimento da época. E Kardec ouve falar sobre as mesas girantes no ano de 1854. Porém, as mesas girantes já ocorriam muito antes de Kardec. Muito antes de Kardec ouvir deles. Então, é algo que a gente começa a mostrar que a doutrina espírita não foi criada por Kardec, ou melhor, os fenômenos mediúnicos não foram criados por ele. Inclusive, jornais mostram esses fenômenos mediúnicos muito corriqueiros em Paris. A gente tem um jornal aqui, que a gente gostaria de mostrar, que é um jornal de 1853, não sei se vai conseguir ver aqui, aqui assim, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia que os jornais existiam. Esse é um jornal de 1853, um jornal que se chama Por Rir, Para Rir, e é um jornal que falava sobre as mesas e as cabeças girantes, porque os fenômenos eram tão grandes que eles diziam que não somente as mesas giravam, mas as cabeças também giravam em Paris. Então havia algumas imagens aqui, dos fenômenos que ocorriam das pessoas girando ao redor da mesa, sentadas ao redor da mesa, né? E as mesas se movimentando. Então, esse jornal de 1853 mostra que os fenômenos eram muito comuns e saíam dos jornais. E Kardec ouve por um amigo que se chama Sr. Fortier, e Kardec era magnetizador, Kardec sabia sobre o fenômeno do magnetismo animal através de Mesmer, e ele então ouve falar sobre essas mesas girantes por esses amigos, mas não dá muita atenção, diz aquela célebre frase: se mesa tivesse cérebro para pensar e nervos para sentir, então ele se renderia a esses fenômenos. Porém, é algo que não chamava atenção a ele. E então, 1855, mais uma vez em janeiro, ele ouve falar mais uma vez. Tinha o Sr. Patier, o Sr. Fortier, chegam para falar com ele, e tinha um vizinho dele, que morava próximo da Rua dos Mártires, número 8, no final da rua tinha o Boulevard dos Italianos. E no Boulevard dos Italianos tinha um restaurante. E o dono do restaurante é um italiano, o Sr. Carlotti, que era amigo, inclusive, de Allan Kardec, amigo do professor Denis Arrivaio. E ele vai falar com o Arrivaio e diz: olha, existem fenômenos assim, 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 a gente faz perguntas, a gente trava contato com os desencarnados, não se trata somente de energia, não se trata somente de magnetismo, mas há algo além disso. E Kardec não dá muita bola, vendo aquele italiano efusivo, aquele vizinho de longa data, conversando com ele. Mais uma vez, um mês depois, ele é chamado a atenção mais uma vez. E ele decide, então, rende-se para observar esses fenômenos. Ele vai, então, à casa da senhora Planemaison e assiste o primeiro fenômeno mediúnico das mesas girantes. Assistindo de perto, ele ouve, não participa muito, e depois ele vai na senhora Baudet, na família Baudin, e vai visitar a família Baudin e participa de mais uma reunião. E aqui, naquela reunião, manifesta o espírito que se chamava Zéfiro, e Zéfiro começa a revelar algumas coisas a ele. E Kardec percebe, ainda como o professor Hipólito Léon Denis Arrivaio, que existia algo além, que existia uma revelação muito grande a partir daquelas perguntas e respostas, mas as perguntas estavam sendo equivocadas. E as perguntas não tinham uma ordem, não tinham uma sequência, não tinham uma lógica. E Kardec, em casa, começa então a organizar perguntas para levar a essas reuniões. E as reuniões que anteriormente eram frívolas, simples, começam a ter um caráter mais significativo, um caráter mais de pesquisa, de respeito às reuniões, e aqueles, consequentemente, que buscavam somente perguntas e brincadeiras, eles acabaram se desligando daquelas reuniões
E Kardec, então, começa a anotar as perguntas e respostas, e eram tantas perguntas e respostas, e mais alguns livros que ele tinha recebido de alguns amigos que haviam feito perguntas, que ele começa a notar que aquilo torna-se, ou toma a proporção de um livro. E em 1856 ele decide começa a organizar o livro a partir de duas médiuns da família Baudin, que era a Caroline e a Julie, que aparecem em muitas obras, inclusive no filme de Kardec, como crianças. Hoje as pesquisas mostram que eram jovens de 20 e poucos anos e que Kardec nunca trabalhou com médiuns crianças. Kardec trabalhava com umas jovens adultas de 20 e poucos anos. E essas médiuns eram médiuns de efeitos físicos, ou seja, elas não participavam da comunicação. Elas pegavam a caneta na mão, primeiro com a cesta de bico, depois com treinamento a partir de caneta, e elas escreviam então com a mão, mexendo através então da mediunidade de efeitos físicos, para que não houvesse interferência do médium. Então, o primeiro livro dos Espíritos é tão importante que os espíritos, podemos dizer assim, conduzem essa criação desse livro, essa organização desse livro, de uma forma que não houvesse nenhum tipo de interferência do médium durante a sua participação. Então, foi um livro completo, completamente organizado por médiuns de efeito físico, sem participação consciente do médium. A mão se movimentava, os espíritos movimentavam as mãos e respondiam através, então, dessas duas médiuns. E Kardec, então, fazia as mesmas perguntas para outros médiuns para ver se batia, se dava a mesma resposta, que é a universalidade do ensino dos espíritos. Ou seja, um espírito vai responder alguma coisa. Naquela reunião mediúnica, a mesma pergunta era feita em outra reunião, em outra reunião, em outra reunião, e as respostas eram sempre as mesmas, não havia diferença. E aí Kardec tomava como uma verdade, trazendo sempre a ciência, a lógica, a organização para colocar. E 18 de abril de 1857 ele vai lançar o primeiro livro dos Espíritos. Então, haviam vários livros já sobre mesas girantes, a gente viu um jornal que falava sobre as mesas girantes, mas não havia um livro que trouxesse então uma doutrina lógica e moral como nos trouxe Allan Kardec através do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, em sua primeira edição, diferente da sua segunda e terceira edição e da edição definitiva que nós temos hoje, de 1019 perguntas e respostas, o primeiro livro é dividido em 3 partes. O livro atual é dividido em 4 partes. Das leis morais, das causas primárias, da esperança e consolações, e nós temos a parte da vida espiritual, da vida dos espíritos. Então, as 4 partes eram divididas no primeiro livro em 3 partes. E não havia 1019 perguntas, mas 501 perguntas. E Kardec, mais ou menos, produziu 1.200 exemplares na sua primeira edição, que esgotaram-se rapidamente. A primeira edição do Livro dos Espíritos era maior do que o Livro dos Espíritos que nós temos hoje, inclusive em tamanho, era um livro maior do que as outras edições, inclusive. A primeira edição do Livro dos Espíritos, essa aqui, é uma edição, aqui nós temos da segunda edição, a terceira edição, é um tamanho bem menor, um livro mais fininho, e esse é o primeiro livro dos Espíritos, então, em sua primeira edição, que a gente gostaria de mostrar um pouquinho para observar, já que esse livro aqui, então, foi o lançado por Allan Kardec durante aquele sábado parisiense de 1857. E traz, então, essas 501 perguntas, e o livro era simples no seu lançamento, e as respostas e as perguntas não eram organizadas como a gente tem hoje. Hoje a gente tem a pergunta em cima e a resposta embaixo. Naquela época, nesse primeiro livro, a gente tem a pergunta de um lado e a resposta do outro lado. Então a gente tem pergunta e resposta. Só que como era mais simples, a diagramação talvez errada, chegaram na metade do livro e eles mudaram. Aí a pergunta ficou em cima e a resposta ficou embaixo. Então ia mudando. Kardec vende rapidamente esses 501 livros, é um sucesso de vendas, e não por vendas, mas principalmente para
trazer essa doutrina, e Kardec continua com suas reuniões mediúnicas. Em 1858, em janeiro, ele cria a Revista Espírita, a Revista de Estudos Psicológicos, que na realidade a Revista Espírita eram mensais, em que Kardec então organizava alguns textos, lia cartas, respondia, cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas também em 1858, e assim ele começa então a trazer muitas informações e consegue também auxiliar aqueles novos grupos espíritas que vão se difundindo na Europa. Milhões de pessoas se convertem ou tornam-se espíritas na Europa até o desencarne de Kardec em 1869, aos 65 anos de idade, uma vez que ele nasceu em 3 de outubro de 1804. Na sua segunda e terceira edição, Kardec já dobra o número de perguntas e respostas, como a gente disse, no número que nós temos hoje, de 1019 perguntas. Aqui a gente tem um livro dos Espíritos de 1860, já com as 1019 perguntas e respostas, completando então o livro que nós temos hoje na nossa edição definitiva, e com conclusão, com tudo como a gente tem hoje. E assim Kardec foi produzindo várias outras obras, vários outros opúsculos, para que esse trabalho fosse difundido em toda a Europa, depois trazido ao Brasil, enfim. O Livro dos Espíritos realmente representa para nós a doutrina espírita, representa para nós a base da nossa doutrina espírita, e nós somos muito agradecidos a esse trabalho de Kardec, que foi incessante, escrevendo sem cessar, com um trabalho muito grande a realizar, sendo perseguido por opositores, pela Igreja, por todos aqueles que tinham na doutrina espírita um medo de que ela rompesse então com a cultura religiosa vigente da época, porque ele nos trazia explicações racionais através da imortalidade da alma, especialmente através da reencarnação, demonstrando a lei da causa e efeito, a justiça, assim como o Livro dos Espíritos, a segunda obra, o Livro dos Médiuns, como um laboratório do mundo espiritual, terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo Jesus no leme, trazendo Jesus como modelo e guia da humanidade, resgatando o Evangelho de Jesus na sua máxima, resgatando o cristianismo primitivo através do Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um evangelho diferente do evangelho que nós temos, mas é um estudo dos Espíritos sobre o Evangelho que muitas vezes nós não compreendemos pela dificuldade da época, pela cultura da época que nós não compreendemos, pela forma como Jesus se expressava, e a interpretação então dos Espíritos faz com que nós possamos decodificar então um pouquinho, ainda não chegando nem perto de toda a profundidade que Jesus traz, mas decodificando a cada obra um pouquinho mais desse Evangelho, que é o nosso, então, modelo moral a seguirmos como humanidade. Depois nós temos o livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, um livro maravilhoso que no final da primeira parte encontra-se o Código Penal da Vida Futura, em que nós vamos ver as leis como ocorrem na justiça divina, a perfeição das leis de Deus, em que, especialmente esse livro, nós vamos perceber que nada nos ocorre é castigo, nada que nos ocorre não é uma consequência natural das nossas imperfeições. No Código Penal da Vida Futura, com 33 itens, a gente vai ter um código de lei que, se nós pudéssemos substituir pelas leis do mundo, nós poderíamos com certeza abranger então e organizar de uma forma coerente
as fronteiras, os países, o povo, as divisões, enfim, nós poderíamos demonstrar a todos as consequências dos atos que são cometidos contra um povo, contra o outro, nas pessoas que passam fome, nas pessoas que têm muito e assim por diante, porque uns adoecem, outros não. E depois nós temos então o quinto livro, que é a Gênese, os milagres e as predições, tanto estudado hoje, inclusive decodificando o Apocalipse, trazendo um pouquinho sobre esses períodos, especificamente esse período de transformação, de transição planetária, que Kardec já nos fala na Gênese, nesse período em que uma nova geração, então, seria formada na Terra através dessa transformação moral que vem ocorrendo ao longo desses últimos séculos, especialmente após a vinda de Jesus. Então, por hoje seria isso, o nosso agradecimento a Jesus, a Kardec. Gostaríamos de mostrar só um pouquinho dos livros, um pouquinho da história do Espiritismo. O tempo é curto para a gente falar bastante sobre isso, mas ainda assim a gente deixa a nossa gratidão, o nosso amor a Kardec, nossa gratidão à doutrina espírita, que tanto tem nos amparado nos momentos de grande dificuldade. Só nós sabemos quanto a doutrina espírita tem nos amparado e em quantos momentos ela nos ergueu, então, desses sofrimentos causados por nós mesmos aqui no nosso planeta, entendendo um pouquinho mais sobre nós mesmos ou procurando nos entender, entendendo que tudo nos ocorre, que tudo que nos ocorre é uma consequência das nossas inferioridades, dos nossos equívocos, mas que nada é estático, nada pode ser mudado. Se nós quisermos, nós conseguimos sim alterar o rumo da nossa encarnação a partir da reeducação do nosso espírito, através da reforma íntima, através do esforço de mudar então essa nossa vida a partir de um código moral que Jesus nos trouxe. Que Jesus nos abençoe a todos, o nosso agradecimento a Kardec e o aniversário à doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe a todos, que assim seja.